Meu nome é Mariana Cabral de Oliveira, eu sou professora titular do Departamento de Botânica, junto ao Laboratório de Algas Marinhas Edson José de Paula, desde 1994. A minha trajetória junto ao Departamento de Botânica, na verdade, foi muito precoce, porque com 2 anos eu caí naquele laguinho ali da entrada, onde a gente costuma até coletar material para as aulas práticas. Me contaram que meu pai me puxou pelos cabelos no meio das salvínias e das azolas. Meu pai é professor do departamento, foi professor aposentado do Departamento de Botânica, então eu cresci aqui. Na verdade, esse jardim, eu me lembro de quando eu era pequena, ele não era fechado, né? Ele era aberto para o estacionamento e eu vinha ver, tinha um jacaré que ficava nesses laguinhos aqui. Então eu me lembro de vir ver esse jacaré que foi trazido pelo professor Ailton Brandão Joly, de uma das coletas dele. Então minha trajetória no departamento sempre foi muito assim, pessoal e próxima, e eu fiz a graduação no IB, fiz o doutorado direto no Departamento de Botânica, com um período sanduíche no exterior. Quando eu estava terminando o doutorado, abriu uma vaga de concurso aqui, eu prestei e passei. Então não tive aquele tempo de pensar e falar onde eu quero trabalhar, né? Foi um pouco de estar no lugar certo, na hora certa, e eu acabei vindo para cá. O Departamento de Botânica da USP é um dos melhores lugares no Brasil e no mundo para se trabalhar com pesquisa em botânica. Eu comecei no Departamento de Botânica muito cedo na minha carreira, então logo que eu terminei o doutorado, eu ainda fiquei alguns meses entre prestar o concurso e assumir a minha posição aqui em 1994. Eu fiz alguns meses de pós-doutorado no Instituto de Química, aqui da USP. Desde muito cedo, quando eu entrei, a infraestrutura do departamento já era muito boa. O laboratório de algas marinhas em que eu iniciei a minha carreira, ele já tinha uma estrutura, era um laboratório plenamente montado, já tinha uma infraestrutura bastante boa para se trabalhar com algas. E o que eu fiz, eu acho que a minha principal contribuição em termos de infraestrutura foi montar ou estabelecer a parte de biologia molecular, né, para trabalhar com biologia molecular, que naquela época não tinha nenhum laboratório, e mesmo no IB eram poucos laboratórios que tinham uma infraestrutura para trabalhar com análises com as ferramentas moleculares. Eu e a professora Marianne Vansluz montamos um laboratório multiusuário por volta de 95, 96, até com recursos da infraestrutura FAPESP. Nós montamos um laboratório multiusuários para biologia molecular de plantas, chamava Laboratório de Biologia Molecular de Plantas, que é onde hoje fica o GATE, né? E esse laboratório, então, inicialmente ele era um laboratório multiusuário, coordenado por mim, pela Marie, e foi onde foi instalado o primeiro sequenciador automático de DNA no estado de São Paulo. Então, nós conseguimos, junto a essa chamada de infraestrutura FAPESP, esse equipamento, que na época era uma coisa assim fantástica, né? Tanto que uns anos depois o nosso laboratório foi um dos selecionados para trabalhar no projeto Genoma. Então eu me lembro que na época se inscreveram 100 laboratórios para participar do Genoma e eles selecionaram 30. E desses 30, um era o nosso laboratório multiusuário, né, o Laboratório de Biologia Molecular de Plantas, e depois esse laboratório foi um dos hubs de sequenciamento, então ele ficou como um dos 5 laboratórios centrais de sequenciamento. Então a gente realmente conseguiu montar uma infraestrutura muito boa para o departamento nesse sentido, né? Em termos de pesquisa, eu sempre, na graduação, sempre gostei de muitas coisas diferentes. Eu gostava muito de zoologia, gostava muito da botânica em geral, da biologia molecular, da genética, da bioquímica. Então, para mim, no início foi um pouco difícil escolher qual área eu gostaria de trabalhar.
Os primeiros estágios que eu fiz foi na bioquímica, com o professor Walter Terra, que trabalhava com bioquímica de insetos, e foi um estágio muito importante na minha graduação. Eu aprendi muito com ele, ele era um excelente orientador, mas no final desse estágio, por mais que eu adorasse bioquímica, eu não me via trabalhando com animais, né? Eu percebi rapidamente que eu queria trabalhar com organismos fotossintetizantes. Então, com isso, eu acabei me direcionando mais para a botânica, fiz estágios, eu gostava também muito de biologia marinha, acho que por influência paterna, eu gostava muito das algas, sempre me interessei muito pelas algas e acabei optando por fazer o mestrado com algas, e meu orientador foi o professor Edson José de Paula, que foi um professor do departamento, que infelizmente uns anos mais tarde acabou falecendo, e por isso que o laboratório chama Laboratório de Algas Marinhas Edson José de Paula, em homenagem a esse professor que foi colega nosso no departamento. Ao mesmo tempo que eu gostava muito da parte de botânica no mestrado, né, nas algas, eu ainda assim gostava muito de bioquímica, de biologia molecular, mas naquela época não tinha ninguém no departamento, ou mesmo fora do departamento, em outros institutos de pesquisa, ninguém trabalhando com biologia molecular de plantas, ou de algas com certeza não. De plantas tinha, mas não aqui no departamento. Então eu acabei conseguindo uma bolsa para o exterior, no início do mestrado. O professor Edson me incentivou muito a ir nesse estágio no exterior, e eu fui trabalhar na época com um dos primeiros pesquisadores que estava iniciando os estudos moleculares em algas, que era o professor Mark Reagan, no Canadá. E ali no Canadá é que finalmente as minhas duas paixões, que era os organismos fotossintetizantes e a bioquímica, a biologia molecular, se fundiram. Era a linha de pesquisa que eu queria seguir, tentar entender qual é a evolução desses organismos, porque quando a gente fala em organismos fotossintetizantes, a gente está falando de um conjunto de linhagens evolutivas muito amplo, né? Então, desde organismos procarióticos, como são as cianobactérias, até as plantas terrestres e os mais variados grupos de algas. Então, entender como essas diferentes linhagens se originaram, como elas evoluíram, né? Como que o cloroplasto se originou, como que ele passou de uma linhagem para outra. Então, foram sempre interesses que apareceram muito cedo na minha carreira. E com isso eu fui direcionando para essa área de tentar estudar a evolução desses diferentes grupos de algas através de sequenciamento genômico, sequenciamento do genoma das organelas, principalmente cloroplasto, mas ao mesmo tempo eu via que existia uma lacuna ainda em termos de aplicação dessas ferramentas moleculares para o estudo da biodiversidade. Então também foquei e tenho focado a minha carreira bastante nessa parte de usar ferramentas moleculares para o estudo da biodiversidade das algas no Brasil e também em outros lugares do mundo, com colaborações internacionais. Outro foco de interesse que surgiu durante o projeto Genoma foi o estudo das bactérias, né, principalmente as bactérias associadas às plantas e agora às algas. Então também é uma linha que eu tenho trabalhado, vou e volto nessa linha. Agora a gente voltou a trabalhar com isso, estamos estudando bactérias associadas às algas. Então eu tenho essas principais linhas, né? Uma origem e evolução de diferentes grupos de algas e seus cloroplastos, bactérias associadas às plantas e às algas, né? Então, e a biodiversidade, e aí focando obviamente nas algas marinhas. São as minhas principais linhas aí, vertentes de interesse. Eu sempre gostei de dar aula, eu sempre achei uma atividade bastante prazerosa, a interação com os alunos de graduação, e eu gosto muito de dar aula para o primeiro ano, né, porque são quando os alunos estão entrando,
e eles vêm com bagagens diferentes, com ideias diferentes, e muitos percebem o brilho nos olhos quando eles descobrem alguma coisa nova que eles não sabiam. Então, assim, eu sempre tive muito prazer em dar aula, especialmente para essa faixa de alunos iniciantes. Quando eu entrei, já existiam várias disciplinas em andamento, eu fui me adaptando nessas disciplinas, mas em 2007 a gente teve uma mudança grande no currículo. E aí, naquele momento, eu já estava no departamento, já fazia mais de 10 anos, eu já tinha uma maturidade para tentar ajudar e pensar novas propostas, e eu propus uma disciplina que era uma disciplina nova no currículo. Depois eu fiquei sabendo que o professor Fábio Lang, do Departamento de Zoologia, tinha uma proposta muito semelhante, e nós nos juntamos para montar essa disciplina, que é a disciplina que eu dou até hoje, que é a diversidade biológica e filogenia, e que é uma disciplina interdepartamental, que nós damos docentes da botânica junto com docentes da zoologia. E eu acho que a gente deu uma contribuição muito significativa para a mudança do currículo, para a inserção dessa disciplina e de outras disciplinas também, mas particularmente essa. E eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter feito, e eu estava até fazendo as contas hoje de manhã, desde que eu iniciei aqui no IB, já passaram por mim mais de 3.300 alunos de graduação. Então é impressionante a gente pensar que a gente de alguma forma espera ter ajudado essas pessoas a concretizarem a sua formação e seguir a sua carreira profissional, né? Então, eu acho que, em termos de ensino, eu acho que essa é uma das minhas principais orgulhos, né? Em extensão, eu acho que uma das coisas que eu fiz, que eu achei bastante interessante, foi a parte de divulgação científica, particularmente durante a época do Projeto Genoma, que nós atuamos bastante aqui. O departamento, como eu falei, foi um dos laboratórios principais dentro desse projeto. Nós participamos de sequenciamento de várias bactérias, e isso acabou atraindo a atenção do público em geral. Nós demos várias entrevistas, foi um período que a gente não sabia nada sobre falar com o público, a gente teve que aprender isso meio na marra. Então, foi um período bastante enriquecedor, porque a gente tinha, toda hora vinha um repórter, a gente foi até entrevistado pelo Washington Post. Então, tem uma entrevista minha, da Marie, falando sobre, na época que a gente estava sequenciando o genoma da Xylella, que causava doença em videiras, que foi um projeto, inclusive, que teve financiamento da USDA, né, americana. Então, foi um período que a gente teve um intenso aprendizado em como falar com a mídia, né? Como lidar com o jargão científico. E eu me lembro assim, várias vezes de vir repórteres ou jornalistas no laboratório, e eles falavam: mostra o que vocês fazem. Aí a gente pegava os tubinhos, as micropitetas, e falava: não, isso é muito pequeno, pega uma proveta, põe um líquido colorido. E aquilo era completamente fora da realidade. E até hoje, quando eu vejo na televisão os laboratórios, sempre tem uma proveta com líquido azul, cor-de-rosa, que a gente sabe que não é nada além de água com corante, porque os jornalistas gostam de ter alguma coisa para filmar, né? Tubinhos pequenininhos e micropipeta não estava muito na moda. Hoje está, por causa da pandemia, né? Toda hora você vê. Mas foi um período interessante que eu, de certa maneira, aprendi meio no tranco fazer essa parte, que eu acho que é super importante, né? Toda vez que eu chego na USP de manhã, né, que eu subo a subida do Matão, eu penso: nossa, como eu sou privilegiada de trabalhar aqui na Universidade de São Paulo, né? Então eu acho que às vezes a gente reclama muito, não é fácil, a gente reclama da infraestrutura, a gente reclama, mas no fundo a gente é privilegiado de trabalhar aqui. Eu acho que a parte de pesquisa sempre me motivou muito, eu sempre tive muita curiosidade, eu gosto muito de ler sobre ciência de modo geral, tenho muito interesse pelas outras áreas, não só pelo que eu faço. Quando você faz ciência, que você vai para o laboratório, que você gera um conhecimento novo, eu acho que isso é um prazer muito grande, né? Você saber que você está contribuindo
mesmo que seja um tijolinho, né, como se fala, para aquela área, eu acho que é um prazer muito grande, assim, é uma coisa que me motiva muito, né? Outro prazer que eu tenho é a interação com os alunos, tanto de graduação quanto de pós. Acho que é uma interação muito rica. Como eu falei, eu gosto muito de dar aula, especialmente, não só para os alunos iniciantes, mas eu acho que os alunos iniciantes, eles vêm com uma paixão, com uma vontade, assim, muito grande, né? Então eu acho que é um prazer muito grande interagir com eles, dar aula para eles logo no primeiro semestre. Então eu gosto muito dessa parte. A interação com outros colegas, né, de outros professores, como eu falei, essa disciplina que nós damos junto com os professores da zoologia é um prazer, assim, é uma delícia, a gente gosta muito. E eu gosto muito dessa interação com outros pesquisadores também. Eu acho que a universidade, ela permite isso, de você interagir com seu colega de departamento, seu colega da química, seu colega da engenharia, permite você interagir com pesquisadores do mundo inteiro. Eu acho que o Instituto de Biociências, o departamento de botânica, não havia uma semana que a gente não tinha um professor estrangeiro aqui, dando uma palestra, dando um curso, trabalhando em um laboratório que a gente pudesse trocar uma ideia, conversar. Então eu acho que é um ambiente muito rico, e isso eu sempre gostei muito desse ambiente, assim. Então, acho que a gente é muito privilegiado de trabalhar aqui por causa dessas interações. Todo trabalho tem uma parte que a gente gosta, que a gente sente muito motivada, mas é óbvio que tem uma parte difícil, que é a parte de burocracia, de você conseguir os recursos, de você lutar pela infraestrutura. Então, assim, desde que eu sou docente aqui, o prédio já é um prédio antigo, acho que é um dos primeiros da USP, né, o Instituto de Biociências, e por causa disso é uma luta constante manter e aprimorar a infraestrutura, né? Então, o tempo inteiro nós temos que estar tentando conseguir recursos para arrumar um vazamento, para resolver uma questão técnica, ou para conseguir um insumo. Então isso é difícil, assim. A gente tende a se comparar com colegas do exterior, onde, de modo geral, essa parte é uma coisa que eles não têm que fazer, e a gente tem que fazer. Então isso para mim é a parte mais difícil, essa luta contínua para manter a infraestrutura, para manter a parte técnica, para conseguir os insumos. Eu fui chefe de departamento, então eu tive fase em que a carga administrativa realmente acaba tomando maior parte do tempo, às vezes, mas a gente precisa o tempo inteiro estar lutando para conseguir estar equilibrando a administrativa, o pesquisa, a didática, enfim, todas essas áreas. Administrar esse tempo não é fácil. Eu estabeleci essa área de biologia molecular de algas no Brasil, tanto é que o nosso laboratório ele é um polo atrativo para pesquisadores do Brasil e do exterior, até hoje. Então, acho que isso foi uma contribuição importante. Eu formei recursos humanos de muita qualidade, eu tive excelentes alunos, e esses alunos estão hoje em vários lugares do Brasil, estão estabelecidos como professores, inclusive no departamento. Eu tive a chance de coordenar grandes projetos com equipes grandes que eu acho que foram muito bem sucedidos. Talvez o principal êxito mesmo é a formação de recursos humanos, de pesquisadores que hoje em dia estão atuando fortemente nas suas áreas e que são excelentes pesquisadores, excelentes professores. Então acho que isso é um ponto muito importante da minha carreira. Uma coisa que eu faço mesmo, que eu falo para todos os meus alunos, tanto a graduação quanto a pós-graduação, é: 1, aprendam muito bem inglês, e 2, aprendam bioinformática. Hoje em dia não tem mais como você se destacar, seja se você for para a área acadêmica, ou se você for para uma empresa, se você não tiver domínio da língua inglesa, obviamente, e de ferramentas de informática que permitam você analisar grandes conjuntos de dados, até mesmo um pouco de programação. Acho que são 2 conselhos bastante práticos e que eu falo para todos os meus alunos.